mas eu gostaria de rapidamente compartilhar com vocês acerca de um texto bíblico que se encontra em Lucas capítulo 17. Esse texto de Lucas 17 é um texto fantástico que fala sobre os ensinos de Jesus. O tema da mensagem de hoje é Aprendendo com Jesus. Nós precisamos aprender com Jesus. Se existe um mestre dos mestres, esse mestre se chama Jesus. Por isso, eu convido você nesta noite ainda a deixar que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração. São alguns versículos apenas, mas que nos mostram, entre tantas as mensagens, 5 tópicos importantes. Veja comigo, Lucas capítulo 17, que diz assim, na minha versão: Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem acontecem essas coisas. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço do que levar um desses pequeninos a pecar. Tomem cuidado, igreja. Se o seu irmão pecar, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos então disseram ao Senhor: Senhor, aumenta a nossa fé. Ele respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente, poderão dizer a esta amoreira: arranca-te, planta-se no mar, e ela obedecerá. Qual de vocês que tendo no serviço alguém que esteja arando, cuidando das ovelhas, e lhe dirá quando ele chegar do campo: vem agora, sente-se para comer? Ao contrário, não dirá para ele: prepare meu jantar, apronte-se, sirva-me enquanto eu como e bebo. Depois disso tudo você pode comer e beber? Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, discípulos, quando tiverem feito tudo o que eu for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. E seguindo no caminho, verso 11, Jesus passou pela divisa de Samaria, da Galileia. E ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz, dizendo: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: mostra ao sacerdote. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era samaritano. Perguntou Jesus: não foram purificados 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele disse: levanta-te, vá, a tua fé te salvou. Que Deus possa abençoar essa palavra lida aos nossos corações, amém. Paulo diz que a palavra de Deus é fiel e digna para toda aceitação, de que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Essa palavra de Lucas é uma palavra muito profunda, é um ensinamento de Jesus, porque de fato, de direito, Lucas, ele é um dos evangelistas. Nós temos os evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Lucas era médico, chamado médico amado. Ele era médico do corpo, mas também muito médico da alma. Foi ele que escreveu Atos. Ele, na verdade, ele não acompanhou Jesus no ministério de Jesus, mas ele acompanhou Paulo no ministério de Paulo e escreveu o livro de Atos. Lucas, ele possui características muito marcantes, porque poucos naquela época, como Lucas, eram letrados.
Ele era médico, o único escritor gentio. Ele, quando ele falava algum milagre de Jesus, ele era específico. Ele valorizava as mulheres. Diferente dos outros evangelistas, Lucas, ele tinha uma característica muito marcante, porque ele se aprofundava nos textos bíblicos. Ele estudava, e ele nos apresenta esse capítulo 17 de uma forma muito clássica, muito profunda, muito diferente dos demais. E eu gostaria de compartilhar com vocês algumas lições, não ditas por Lucas, mas narradas por Lucas do nosso Senhor Jesus. Porque na verdade, esse texto bíblico para todos nós nesta noite, o grande valor não é de Lucas, é de Jesus. Ele, de fato, ele foi um instrumento de Deus. O texto é um texto que fala da vida de Jesus. E Jesus ensina os discípulos de uma forma muito clara, muito objetiva. E o primeiro ensino que a gente vê nesse texto aqui é acerca do testemunho. E ele começa dizendo para os seus discípulos: olha, é inevitável que as coisas ruins aconteçam no meio evangélico. A minha Bíblia, na linguagem de hoje, diz assim: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar. Jesus falou para os discípulos assim naquela época: olha, vai acontecer algum fato que isso vai denegrir o mundo cristão, o mundo evangélico. E hoje você fica extasiado quando um cantor gospel deixa a mulher por outra mulher, quando um pastor sai de casa. Mas a Bíblia descreve que isso é inevitável, isso vai acontecer. Eu estava procurando na mídia, que não é difícil, alguns escândalos do meio evangélico. Irmãos, a gente fica consternado. Líderes e mais líderes, sejam homens e mulheres, crianças, que outrora estavam no púlpito, ou estavam à frente do louvor, ou estavam na direção de uma igreja, de repente ele se mergulha no pecado e causa um escândalo generalizado. Antigamente, na minha época, quando a gente começa a falar na minha época, é porque a gente está ficando velho, né? Na minha época, quando alguém cometia um adultério, lá em Nova Iguaçu, há quase 35 anos atrás, ninguém sabia, a não ser o pastor, que chamava à frente a ovelha e o bode, e apresentava assim: olha, caiu no 7º mandamento. E eu, com 12 anos, eu falava: o que é 7º mandamento? Depois eu perguntava. Mas a menina, lá na frente, o rapaz, ficavam vermelhos de vergonha, mas aceitavam a correção. Eu não estou falando que isso é certo ou errado, mas era feito assim. Hoje em dia é muito comum, troca de parceiro, é cantor que faz isso, que canta aqui, canta colar. Tem um cantor que cantou no terreiro de Umbanda. A minha irmã, quando foi no terreiro de Umbanda, certa ocasião, que fazia o Iber, tinha que fazer um trabalho lá, o santo não baixou, estava todo mundo lá dançando, e ela chegou lá para fazer um trabalho do Iber, seminarista, que tinha que fazer, né, nas heresias. Chegou lá, ficou no meio, o santo não baixava, e o dono lá do terreiro falou: está acontecendo alguma coisa aqui diferente. A minha irmã quietinha: oh meu Deus, Senhor, amarra, Senhor. Ela foi convidada a se retirar, porque o santo não baixou. A única vez que eu fui no bordel, eu fui com a Simone. Calma, meu irmão, tá gravando aí, não corta não. Fui com a Simone lá em Coquinhos, no evangelismo. Estava evangelizando, acho que eu estava com a Simone lá. De casa em casa, entrei no bordel, um negócio com a lâmpada vermelha. Eu falei: que negócio estranho. A mulher saiu toda... Aí a gente evangelizou, saímos de lá, as mulheres começaram a chorar. O evangelho pregado, ensinado. Mas tem crente que visita o bordel normalmente, como se fosse no mercado. Meu querido, a primeira grande lição que Jesus quer mostrar para todos nós é que essas coisas acontecerão. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, escândalo vai acontecer.
texto bíblico: ai daquele que provém o escândalo. A grande questão que Jesus levanta não é o escândalo, porque ele vai acontecer. A questão é quem faz o outro tropeçar. Ah, meu irmão, Jesus fica tão irritado com isso que ele diz assim: é melhor o camarada que promoveu o escândalo, ele não ter nascido, ou então ser jogado no mar, amarrado no pescoço com uma pedra. Irmão, se eu fosse eu falando isso, o pessoal ia colocar na mídia e falar: esse pastor está louco. Mas quem disse isso foi Jesus, para mostrar para todos nós que se tem uma coisa que ele abomina, que ele não aceita, é a pessoa que promove escândalos, que atrapalha, que serve de pedra de tropeço para o crente. O texto é claro dizendo: se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos, merece ser lançado no mar. A grande lição, primeira lição desta noite é que, meu querido, cuidado, porque o escândalo, o tropeço pode bater a tua porta, mas você tem que ter cuidado para não ser pedra de tropeço. Amém? Essa é a primeira lição para você. Você acha que você é forte demais? Você acha que você é bom demais? Pedro se achava bom demais. Jesus falou: menos Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Davi se achava bom, estava lá no Palácio Real, todos saíam para a guerra, e ele observou a esposa de um general e adulterou. Vigie. Não podemos ser pedra de tropeço. Amém? Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, vigie. Não podemos ser pedra de tropeço. Essa é a primeira lição. A lição que Deus quer para você nesta noite. E ele avança na segunda lição dizendo acerca do perdão. Ele diz: se o teu irmão pecar contra ti, se por um lado Jesus fala para os discípulos: olha, o escândalo vai acontecer, ele vai bater a sua porta, mas você tem que vigiar. Você não pode ser uma pedra de tropeço. Em segundo lugar, ele fala: se o teu irmão pecar contra ti. É interessante que esse texto bíblico não é você pecar contra o seu irmão, porque certamente se você errou para com o seu irmão, você tem que pedir perdão. A Bíblia está cheia de textos sobre isso. Você não pode entregar uma oferta se está injuriado com o seu irmão. Você tem que colocar a sua oferta no bolso e pedir perdão ao seu irmão. Esse texto aqui fala sobre o pecado que o seu irmão pecou contra você, realizou contra você. Ou seja, você, na verdade, é a vítima. Quantas e quantas vezes nós somos vitimados? As pessoas falam mal de nós, as pessoas nos praguejam, as pessoas pedem emprestado a nós e não devolvem, não pagam. O texto bíblico fala: se alguém pecou contra ti, você tem que fazer o quê? Veja o texto bíblico. A minha Bíblia descreve: se alguém pecar contra ti, você deve repreender, e se ele se arrepender, você deve perdoar. Aqui está: informar, corrigir e perdoar. Outro texto em paralelo, lá no livro de Mateus, ele é mais profundo. Mateus, quando ele diz, lá em Mateus 18, se você for ofendido pelo seu irmão, da mesma forma, se o seu irmão pecar contra ti, você vai a ele e conversa com ele. Se ele se arrepender, ganhaste o seu irmão. Se ele não se arrepender, você leva 2 ou 3 testemunhas, 1 ou 2, melhor dizendo, e vão as 2 ou 3 pessoas, você e os outros convidados. Se ele se arrepender, joia, ganhaste teu irmão. Mas se ele não se arrepender, aí você leva a igreja. A igreja toma um posicionamento. Se ele se arrepender, pronto, ganhou o teu irmão. Se ele não se arrepender, considera-o como gentil e publicano. Esses são os passos do perdão. E neste
Neste segundo tópico, eu gostaria de dizer para você que perdão não é sentimento, perdão é atitude. Quantos irmãos, pastor, mas eu fui ofendido, mas a pessoa falou mal de mim. Não interessa, o texto bíblico diz: se você foi ofendido, você tem a obrigação de ir até a pessoa. Amém? Deu para você entender? Se você é um ofensor, não tenha dúvida, você tem a obrigação também de ir. Mas muitas das vezes, nós somos a vítima. E por conta de sermos vitimados, a gente se acha no direito de desprezar. O desprezo, olhe para mim, é algo abominável. O texto bíblico descreve: se alguém te ofendeu, você precisa ir ao encontro dessa pessoa, orientá-lo, se ele se arrepender, perdoá-lo. Deu para você captar a mensagem do Senhor Jesus? Deu para você entender que você não pode adorar a Deus se mesmo que você seja vítima aqui, você não fez esses passos, não chegou a essa pessoa e não solucionou o problema. O texto bíblico descreve que o perdão é necessário. Por isso o segundo tópico dessa mensagem é: perdoe. Faça a sua parte, porque assim como Deus te perdoou, você precisa perdoar os seus semelhantes. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, perdoe. Em terceiro lugar, o Senhor Jesus, Ele apresenta para todos nós a terceira grande lição. Os discípulos, quando viram isso, e Jesus falou assim: olha, se esse teu irmão te ofender 7 vezes no dia, você tem que perdoar 7 vezes. No outro texto ele fala: Senhor, até quantas vezes eu preciso perdoar? Aí Jesus: até 70 vezes 7. Olhe para mim, meu querido, de forma ilimitada, você precisa perdoar o seu irmão. Eu perdoei a Simone quando eu casei com a Simone. Levei a Simone do Rio de Janeiro para o Rio Grande do Sul. Ela prometeu no casamento que ia fazer comida para mim. Chegando lá, eu comprei a primeira panela de pressão, ela queimou e culpou a panela de pressão. Joguei fora a panela, comprei a segunda panela, ela queimou. Irmãos, não dava mais para perdoar. Eu queria comer fora, mas eu cheguei à conclusão que a gente tem que perdoar. Hoje a minha mulher faz a melhor feijoada do mundo. O perdão, ele precisa ser desenvolvido, custe o que custar. Se você que é novo casado, meu filho, ela deve ter queimado também um montão de coisa aí, mas vale a pena você perdoar, tá bom, meu filho? Perdoe. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, perdoe, custe o que custar. Aí os discípulos devem estar pensando como você pensou: mas pastor, a gente não tem fé não, dê-nos fé, dê-nos fé. Aí Jesus, dentro desse contexto, ensina sobre a fé. Ele fala: olha, se você tiver fé, discípulo, para perdoar do tamanho de um grão de mostarda, você manda um monte de um lado para o outro, ou manda essa árvore para lá. Jesus estava mostrando para nós que a fé, ela precisa ser desenvolvida. Hebreus diz que fé é o firme fundamento das coisas que se não vê, esperam. Ter fé é você não ver e acreditar. Se você estiver vendo, não é fé. O desenvolvimento da fé é algo gradativo, requer obediência a Deus. Os heróis da fé de Hebreus 11, todos eles passaram por dificuldades. Abraão foi chamado de um lado para o outro e teve que ir. Depois Deus mandou ele sacrificar o filho, teve que sacrificar. Os heróis da fé da Bíblia foram todos eles homens e mulheres que passaram por lutas e dificuldades, como vocês passaram, como Roberta passou, mas suportaram, sustentaram e conseguiram a vitória. Desenvolvimento da fé. Qual é o tamanho da sua fé? Esse é o contexto.
A quarta lição, se a primeira é acerca do testemunho, a segunda acerca do perdão, a terceira da fé, a quarta é do serviço. Ele dá uma história de um jovem que tinha um servo, naquela época tinha escravo, que chega em casa, o escravo passou o dia na lavoura, quando voltou, ele pediu para colocar a mesa para ele jantar. Aí Jesus, de uma forma muito sutil, diz assim: esse escravo, ele saiu da lavoura, trabalhou o dia todo, chegou em casa, colocou a mesa para o patrão, comeu depois, não teve tempo de tomar banho. E o texto bíblico escreve, Jesus diz: e esse escravo, depois de tudo isso, ainda tinha que dizer: eu não fiz mais que a minha obrigação. Jesus estava mostrando para os discípulos daquela época que assim nós somos para com o nosso Deus. Se você acha que faz alguma coisa, meu querido, para o Senhor, Jesus diz hoje: você não faz nada mais que a sua obrigação. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, o que você tem feito é pouco diante daquilo que Deus quer para você, porque você está fazendo a sua obrigação. O escravo é assim, não tem hora, não tem tempo, não tem dia, não tem noite. Os meninos vieram lá do caixa-prego, né? Vieram para cá, daqui a pouco eu vou apresentá-los. Passarão aqui dias evangelizando. Já falou para eles que não vão ter almoço, não vão ter jantar, café da manhã, não vão ter nada. Porque na verdade, nós estamos cumprindo o ID do Senhor Jesus. É uma obrigação. Fique tranquilo que a gente vai dar o melhor para vocês, tá bom? Mas na verdade, Paulo fala assim: me é imposta uma obrigação, e ai de mim se não pregar o evangelho. E em quinto e último lugar, para finalizar essa lição, se o primeiro é testemunho, no que diz respeito a tomar cuidado com o tropeço, segundo lugar, perdão, terceiro, fé, quarto, serviço, e o quinto, por último, é gratidão, que não é parábola, mas é um fato que Jesus estava passando. 10 leprosos vieram, de longe olharam, gritaram, Jesus teve compaixão. Eu preguei alguns domingos atrás sobre isso. É inclusão, o título da mensagem foi inclusão. Jesus fez a diferença, chamou, mandou-os se apresentar diante do sacerdote, conforme era a lei. Eles foram 10 leprosos, e o texto bíblico, de forma sintética, diz que só um voltou, se ajoelhou ou agradeceu, curado. E Jesus olha para todos e fala assim: ué, eu acho que eu curei 10, aonde estão os 9? Se eu estivesse lá, eu ia falar assim: Jesus, eu acho que tem que ir naquele curso de memória, porque Jesus estava na dúvida. 10, 1. E Jesus olha para aquele 1 com toda certeza, com absoluta certeza, perguntou se eram 9, para que as pessoas pudessem entender que o ser humano, quando recebe a bênção, muitas das vezes ele é ingrato. E um voltou para agradecer, Roberta voltou para agradecer, e o Senhor Jesus deu a bênção maior para ele. Você pensa que a bênção foi a cura? Não foi. A bênção maior foram as palavras de Jesus. Veja o que Jesus diz para esse homem: filho, vai, a tua fé te salvou. Enquanto os discípulos anteriormente, no mesmo contexto, estavam falando: Senhor, dê-nos fé, aquele leproso recebeu, mostrou e ainda recebeu a salvação. A maior bênção não foi a cura, a maior bênção foi a salvação do Senhor Jesus.
A maior bênção, Roberta, é a salvação que Deus tem para a sua vida, minha filha. A maior bênção que Deus tem para a sua vida é Ele te salvar do pecado, da justiça e do juízo. Nesta noite, eu gostaria de compartilhar e aplicar esse contexto para a sua vida, para o seu coração, nesses 5 minutos finais dessa mensagem. A primeira mensagem aplicada é: cuidado com o escândalo. O nosso testemunho não pode ser um testemunho. Você não pode, em hipótese alguma, nem pensar em ser pedra de tropeço para alguém. Antes de realizar qualquer coisa, pense, porque a justiça de Deus nesse caso é forte. O testemunho do cristão é a maior marca dele, é a melhor identidade dele. O que eu tenho de melhor não é o meu Jeep Renegade. O que eu tenho de melhor não é a minha casa. O que eu tenho de melhor é o meu testemunho. O que eu tenho de melhor não é a minha posição. O que eu tenho de melhor não são os meus bens. O que eu tenho de melhor é a minha reputação. O que você tem de melhor é o seu testemunho, a sua vida. Não, em momento algum, permita que esse testemunho caia em descrédito. Ah, pastor, que coisa é essa? Você sabia que tentaram desacreditar Jesus? Eu vou dar só um exemplo. Estava Jesus dentro da casa, chegaram uns camaradas lá e perguntaram aqui: vem cá, o seu mestre, perguntaram para Pedro, o seu mestre, ele paga imposto ou não paga? Aí Pedro, do lado de fora, pensou: rapaz, o que eu vou falar? Se eu falar que não, já era. Se eu falar que sim, será que ele paga? Eu nunca vi. Mas ele falou: sim, paga. Aí ele entrou na casa. Quando ele entrou na casa, Jesus olhou para ele e falou: Pedro. Jesus não estava atrás da porta, Jesus sabia de tudo. Dentro da casa, quando Pedro entra, aí Jesus olha para Pedro: vem cá, Pedro, você acha conveniente a gente pagar imposto? Eles cobram imposto de quem? Dos filhos ou dos estrangeiros? Aí Pedro ficou na sinuca de bico. Antes ele falou que Jesus pagava. Agora ele fala: não, ele cobra dos estrangeiros, porque na verdade só estrangeiros tinham que pagar. E Jesus não deveria pagar, mas ele falou lá fora que tinha que pagar, e agora? Aí Jesus falou: tá, para não escandalizar. Olha que coisa linda. Jesus diz assim: para não escandalizar, eu vou pagar. Vai lá, pega um anzol, vai no mar, joga um anzol, pesca o peixe, cata o peixe, abre a boca do peixe, coloca o dedo dentro da boca do peixe, pega uma moeda, saca a moeda. Essa moeda vai dar certinho para pagar o teu imposto e o meu imposto. Faça isso. Aconteceu ou não aconteceu? Claro que aconteceu. Isso não é um conto, isso não é parábola, isso é fato. Tentaram fazer com que Jesus fosse pedra de tropeço, de escândalo, mas ele falou: para não escandalizar, eu pago. Quantas vezes você, por ser turrão, por ser definido, eu sou definido, pastor, eu acredito nisso. Meu querido, não importa o que você acredita, se vai escandalizar, pense 2 vezes. Mais importante do que os seus princípios, o seu pensamento, é o reino de Deus. Amém? Ah, pastor, mas eu não sou assim. Roda baiana. Ah, roda baiana? Roda. Vai rodar no inferno, porque aquele que escandalizar, melhor que não seja nascido.
pense antes. O escândalo bate a porta de nós, tentando denegrir o nosso testemunho. E o que você tem feito? Essa é a primeira lição nessa noite. Pense nisso, meu irmão. Antes de fazer qualquer coisa, pense no seu testemunho. Não se pode admitir cristão irregular na vida conjugal. Não se pode admitir cristão mentiroso. Não se pode admitir cristão que uma coisa é na igreja e lá fora é outra. Não se pode. Um dia a casa cai. E quando cair, não só destrói a você, mas destrói o reino de Deus. O pior não é destruir a você, o pior é destruir o reino de Deus. E se alguém tropeçar por conta disso, está lascado. Segunda lição, acerca do perdão. Quantas vezes eu vejo cristão dando a volta no meio do culto, um sai por lá, outro sai por cá. Eu não falo com fulano. Meu querido, isso é inadmissível. Pastor, mas ele pecou contra mim. A sua obrigação é ir até ele. Se ele não te ouvir, leva outro. Se ele não te ouvir, leva a igreja. Se ele não considerar, vem para a igreja, considera-o como gentil e publicano. A sua parte você fez. Faz que nem o pastor, passa todo dia no elevador. Todo dia, bom dia, não dá bom dia todo dia. Bom dia, boa tarde, não quero saber. Tem gente que, eu dei bom dia, não repeti, eu também não falo. Eu falo 10 vezes. Vai chegar uma hora que a pessoa vai me dar bom dia. Perdão, atitude proativa. Em terceiro lugar, acerca da sua fé. Desenvolva a sua fé, acredite, coloque objetivos diante do Senhor, tem experiências com Deus. Faça isso em nome de Jesus. Essa semana os missionários vão estar aqui, vamos ter culto, vamos tentar marcar uma vigília com eles. Vamos marcar uma vigília aqui, mesmo botar para arrebentar aqui. Desenvolva isso. Fé é ação. Em quarto lugar, serviço. Vamos servir os meninos. Eu me lembro quando eu era lá na escola preparatória, há 30 burdoada anos atrás. Irmãos, eu não tinha dinheiro do ônibus. Eu da escola preparatória até a igreja do Cambuí, eu ia a pé 8 quilômetros. Eu não me arranchava no exército. E depois do culto da manhã, eu ficava olhando para os irmãos, dando tchau. Meu irmão, aquela cara de fome assim, para alguém me convidar para ir para casa almoçar. Eu era o último, ficava o zelador, foi embora o Senhor. Aí vinha um pastor Daniel, um americano, que olhava pra gente com aquela cara de fome. Vamos pra minha casa. Meu irmão, a gente detonava a casa do homem. Comia tudo, a comida da semana toda a gente comia tudo. Um homem de Deus, que com carinho nos recebia. Durante o domingo à tarde, ele, já que vocês comeram, a gente vai evangelizar uma Solac em Campinas. Evangelizar lá na favela. Eu falei, rapaz, que almoço caro é esse, meu irmão? Ele, agora tu vai pagar, filho. Evangelizava para lá, para cá, à noite tomava café, ia para a igreja. Serviço. Pastor, hoje está sol. Hoje está chovendo. Hoje tem jogo do Fluminense, do Flamengo, tem um montão de gente em casa. O Fluminense vai ganhar mesmo, não tem jeito. Tem gente que deixa tudo pela obra do Senhor. Se é feriado, porque no meio do feriado. Se está chovendo, está chovendo. Meu irmão, serviço na obra do Senhor, nós estamos fazendo e temos que fazer, e não estamos fazendo mais do que a nossa obrigação. Entenda isso em nome de Jesus. E por último, é acerca da gratidão. Nós temos que ser gratos ao Senhor. Deus tem nos abençoado muito. Eu sempre digo isso, que nós recebemos muito mais além daquilo que merecemos. Deus tem derramado bênçãos sobre nós. Deus tem nos dado tudo. E muitas das vezes a gente não volta para agradecer, ou a gente pede muito e não agradece. Eu falei para vocês que eu orei quase um ano pela Rose, pastora Rose. Ela foi curada. Depois que ela foi curada, meu irmão, eu me esqueço às vezes de orar para agradecer. Eu pedi, era de manhã, de tarde, arroz. O Senhor lá de cima, tá bom, vou curar essa mulher. Pastor Itário também orando direto. A Rose está curada. Pergunta se esse pastor agora
de manhã, de tarde, de noite, ora pela Rose agradecendo. Não. Eu estou entre os 9. Aí quando eu lembro, Senhor, seja com a Rose, obrigado. Eu sou pecador, Senhor. Eu sou um Zé Mané, Senhor. Meu querido, nós temos que ser gratos ao Senhor. Você tem que se lembrar das coisas que Deus tem feito em sua vida, relembrar das bênçãos de Deus. Na hora do perrengue, você ficou desesperado. Os meninos da casa, quando devia o traficante botou um revólver. Agora tu paga ou morre. Aí ele, meu Deus, meu Deus. Aí o cara, pá, não funcionou, pá, não funcionou, ai meu Deus. Agora, esqueceu. Naquela hora você prometeu que ia fazer de tudo pelo Senhor, é ou não é? Ah, Senhor, eu dou minha vida a Ti. Deu nada. Gratidão é a melhor forma de doação. A melhor forma de culto, de adoração, é ser grato ao Senhor. Por isso eu digo para a Roberta nesta noite: Roberta, Deus não quer o seu dinheiro, Deus não quer nada. Deus quer somente que você se entregue por completo ao Senhor, e Ele vai multiplicar a sua vida. Você vai ser uma referência para muitas meninas. Gratidão. Agradeça a Deus por tudo. Feche seus olhos em nome de Jesus. Apaga as luzes. E você que está aí na internet, eu gostaria de dizer para você, meu querido, é hora de você dar um bom testemunho. É hora de você começar a perdoar. É hora de você desenvolver a sua fé. É hora de você servir ao Senhor. É hora de você ser grato a Deus. Fazendo isso, meu querido, certamente, como diz Lucas, fazendo isto, você estará agradando ao seu Deus. Esse é o desejo do Senhor nesta noite. Faça isso e a sua vida vai mudar. E que Deus te abençoe.